Vamos lá então, gente, bom dia. Em nome da BSS, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e também dos nossos participantes que estão agora de forma online, acompanhando o momento, essa conversa tão rica que nós temos a oportunidade de trazer aqui no Hub do InovaHC, através desse projeto que está nascendo, de parceria, colaboração da ABSS, né, Associação Brasileira de Startups de Saúde, com o Departamento de Informática em Saúde da Unifesp. Eu gostaria de apresentar a professora doutora Cláudia Galindo Novoa, que é chefe e docente associada do Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco. Professora Linda Bernardes, que é professora afiliada, coordenadora do LabDIS, Laboratório de Inovação em Saúde, do Departamento de Informática em Saúde, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Obrigada, professora. A gente vai trazer hoje aqui uma conversa, na verdade, levar informação para quem está aqui presente, quem está online, acerca da especialização do Departamento de Informática em Saúde. A especialização, o curso se chama Informática em Saúde, e esse curso, professora, ele nasceu em 2007, é um curso que tem uma carga horária bastante expressiva, né, de 520 horas, estamos indo para a 8ª edição do curso, né, ao longo desses 18 anos de existência do curso, foram 7 edições que formaram quase 2.000 profissionais especializados em informática em saúde. E trazer hoje para cá esse momento, essa aproximação, esse esclarecimento acerca dessa especialização é importante porque vivemos um momento em que o avanço é intenso e, com isso, nós precisamos capacitar os nossos profissionais sobre a saúde digital, a transformação em saúde, a inovação, e acreditamos que esse curso traz uma bagagem, um conteúdo necessário para acompanharmos todo esse processo profissional. Então, passo a palavra à professora Cláudia. Muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Antes de eu começar minhas breves palavras, eu queria agradecer pela iniciativa da ABSS, em parceria com o LabDIS, por estar trazendo essa oportunidade da gente estar conversando sobre as pós-graduações, né, que são as formações que a gente tem disponível na área de informática em saúde, né. Existem alguns mestrados, pouquíssimos doutorados na área, para quem se aventura aí na área um pouco mais acadêmica, né? E algumas especializações, MBAs, que a gente vai falar, mas que é importante, o quanto é importante a formação ou o letramento ou literacia digital, escolham vocês os termos que vocês mais gostarem, para que a gente tenha um pouco mais de fluência e saiba dar nomes às coisas dos nomes que elas têm, né? Isso é importante que a gente saiba fazer essa interface do mundo tecnológico com o da saúde. Eu estou falando isso porque eu comecei assim, né? A minha formação, no início, quando só era mato e terra batida, quando a gente fala, né, era uma colcha de retalhos, né? Como é que alguém da saúde ia fazer um sistema de apoio à decisão e que eu não ia conseguir, muito provavelmente, trabalhar em nenhum dos dois lugares depois dessa do meu mestrado, né? Nem mais na saúde e muito provavelmente, talvez, pouco na informática. Se eu não tivesse fluência com programação, se eu não tivesse fluência com a parte tecnológica, né? Com o passar dos anos, a gente viu que esse profissional, ele se tornou cada vez mais desejável.
A gente pode escolher isso dentro de uma prefeitura, dentro de um ambiente corporativo. Você não precisa ser alguém só da tecnologia para poder saber qual é o tipo de sistema de informação que você vai comprar para melhor se adaptar ao seu hospital. Assim como você também precisa saber qual tipo de inovação você precisa oferecer para o teu hospital, para a tua clínica, para o teu sistema de saúde, para alcançar aquilo que você mais deseja, né? Que é a melhor eficiência com menor custo. Bom, nessa lógica, a gente já oferece há 18 anos, como a Carla bem disse, essa especialização. Eu trouxe aqui alguns dados, só vou fazer uma repetição, para que fique um pouco mais claro, e para quem está online, possa nos acompanhar. Se você puder me ajudar a passar os slides. Aqui, todo mundo que participa, né, para que esse tipo de curso aconteça. Ele é gratuito para o aluno, mas ele não é exatamente gratuito, né? Ele tem um custo envolvido que é distribuído entre todos esses players, né? Cada um paga um pedaço, ou em serviço, ou em bolsa, né? Ou em conhecimento. O aluno, sim, acaba sendo beneficiado, porque nós já estamos na 8ª edição, como, né, vou repetir tudo que a Carla falou, porque ela fez uma lição de casa super boa. Esse daqui eu vou falar só um pouquinho sobre a minha apresentação, e vou falar sobre a trajetória, a missão, e o que a gente vai... Um pouquinho do resumo do componentes curriculares, que é um termo que a gente usa dentro da academia para dizer quais são as matérias que a gente vai dar dentro do curso, tá? Então, eu estou um pouco assim, falando mais pausadamente, porque não é hábito meu falar para o corporativo. Então, eu tenho que pensar um pouquinho antes de escolher as palavras, para não achar que eu estou aqui dentro de uma sala de aula. Então, vocês me perdoem um pouco a minha fala um pouco mais pausada, tá bom? Bom, 18 anos de aprimoramento. Esse é um dos primeiros cursos EAD de especialização na área, não só na área é o primeiro, né? Mas de especialização em EAD das universidades, tá? Então, ele é inovador nesse sentido. A gente já ofereceu 7 edições, pensando que são 18 meses, né? É um curso com 18 meses, é um curso que beira o mestrado, então ele tem a carga máxima de uma especialização, extremamente exigente, né? Isso mesmo. É que o mínimo é 360, ele tem no limite do início do mestrado, tá? Então, a gente não poupou esforços. São 18 meses, aulas mensais não, tem só férias, né? Enfim, e essa é a 8ª edição. Essa edição nós estamos oferecendo 500 vagas. Nós já oferecemos mais, mas mediante algumas restrições, a gente está fazendo com 500 vagas, em 10 polos que eu vou mostrar. O aluno pode se inscrever em qualquer polo que ele quiser. Tá? E ela é uma especialização, e aí sim, ela é única, que ela é reconhecida pela CAPES e pela Comunidade de Saúde Digital. Então, isso é um título, ok? Se você põe no seu currículo uma especialização, você tem como comprovar a sua titulação. Eu assino anualmente alguns certificados e diplomas, né? Bom, desculpa, eu vou ter que ficar um pouquinho de pé. Não, é uma demanda crescente. A gente nunca teve menos do que 4.000 inscritos.
Nunca. A gente até tentou, mas a gente nunca teve menos do que 4.000 inscritos. Então, a gente sabe que é uma competição grande para fazer parte desses 500, às vezes 300 alunos, às vezes, né, Andréia? Mas a gente já chegou a números bem... O último foi o quê? 7.000, 8.000? 7.000. Então, é uma concorrência. Ele tem, a cada versão, a gente pega a nossa equipe, para tudo, e faz a revisão de todo esse material. Então, isso é um compromisso acadêmico que a nossa equipe tem, né? Esse curso ele não se faz sozinho, eu só apenas represento como coordenação, né? E a gente fala sobre as nossas diretrizes, mas ele é o conjunto de muitas mentes pensando essas 12 disciplinas, essas 12... Então, há uma atualização de material, há um alinhamento com o PNIS, que é uma estratégia de saúde digital para o Brasil. Para quê? Para que esse profissional, acabando de ser formado, ele possa ser absorvido pelo mercado ou pelas instituições públicas. Esse é o nosso objetivo final, de que ele seja absorvido. Tá? A gente também tem um carinho especial pela formação de gestores, que capacita gestores públicos para melhor serviço na gestão de saúde. Sempre o Ministério tem um grupo grande de servidores que se inscrevem, tanto que nessa versão, pela primeira vez, a gente abriu um polo em Brasília, dado que, né, sempre pedem, a gente nunca tinha aberto um polo em Brasília. Esse ano a gente abriu porque a gente acredita que vai absorver muito dessa demanda reprimida que está lá. Então, DataSUS, a própria Secretaria de Saúde Digital, enfim, tem várias pessoas, né, que querem se capacitar para isso, né. E como eu acabei de dizer, ele é um curso público e gratuito, né, para o aluno. Bom, então é especializar... Os objetivos são especializar profissionais para atuar na interação, né, de saúde e tecnologia, socializar e organizar o conhecimento já existente na informática em saúde. Essa comunidade, com esses 500 alunos, ela é muito viva, muito viva. Eles fazem os grupos do grupo, eles trocam figurinhas entre si, eles refazem quase que um outro curso apócrifo, porque eles sabem completar a matéria. Então, é um ecossistema extremamente intenso e vivo, e cada polo tem as suas características. É incrível, é uma coisa muito interessante, né? No processo de TCC, que é um processo que é estressante por si só, ou pela exigência nossa, ou pelo alunado, cada orientador fica com aproximadamente de 10 a 11 alunos, que são de diversos polos, então são realidades diferentes. E isso é uma coisa muito interessante. Houve uma das versões, a Andréia, que está aqui, que participa também desde o primeiro, e a Linda, recentemente, como orientadora, né, Linda? A gente colocou um estudo de caso numa das UCs, em que a gente falava que a ambulância ia recolher o paciente. Mas não durou 2 segundos quando o exercício foi posto no ar. Ah, professora, aqui a gente não tem ambulância. A gente tem ambulância. E, pasmem, tá certo, não tinha mesmo. Então, essas diferenças, né? E aí a gente foi estudar sobre isso, né? Essas regionalizações, essas coisas que são tão interessantes num país que a gente sabe de cor que tem dimensões continentais, tá certo? Então, isso é uma coisa que agora a gente aprendeu, que toda versão a gente tem que não só olhar as atualizações, mas como olhar as regionalizações. Lembra, Andréia, da ambulância?
que a gente achou que nem existia, né? E existe, sim. Bom, agora a gente já sabe, né? Tem toda uma técnica para você tirar o paciente e pôr ele numa ambulância, né? Super interessante. Bom, a gente também estimula a produção de novos conhecimentos e soluções na área da saúde, que é parte do TCC, né? Estimular, por meio da revisão bibliográfica inicial, o que você gostaria de estar participando como uma inovação, né? Isso a gente tem isso já de pronto, né? E capacitar para a gestão de serviços de informação em saúde. Isso é o nosso objetivo final, né? Olha, para quem que é? Profissionais graduados na área de saúde, biológicas, exatas e humanas, gestores, pesquisadores e interessados na área em geral. Então, a gente é bem aberto, né? A gente não tem muitas restrições. A gente quer que a maioria das pessoas venham e sejam capazes de ser capacitadas nessa área. A gente tem 6 módulos que não estão aqui agora, mas é o EAD. Temos previstos 4 encontros presenciais. Previsão é uma coisa, né? Execução é outra. A gente não sabe exatamente se eles vão se concretizar. A gente sabe que, obrigatoriamente, a CAPES pede que o último seja presencial, que é a apresentação do TCC e uma prova física, né? Tem 520 horas, 18 meses, em 2025 serão 500 vagas, e a gente tem 30% reservado para cotas e ações afirmativas, conforme as leis, né? Os encontros também que eu falei, eles são obrigatórios, é sábado, e tem uma questão de avaliação de networking, avaliações do progresso do aluno e também proporcionar networking, tá? E nós temos algumas aulas também online no decorrer do mês, mas é sempre à noite para que todo mundo possa participar, enfim, né? Cada disciplina tem 40 horas, então isso significa que dá aproximadamente 2 horas de estudos, tá bom? Por dia. Esses são os módulos, fundamentos, módulos avançados, repositórios. Essa apresentação vai ficar online, depois vocês olhem para vocês verem que são nomes clássicos e tradicionais. Não signifiquem que as novas tecnologias não estejam embutidas dentro deles, tá? O próprio nome Informática em Saúde é um nome que tende a ser quase que old fashion, mas é que a gente não quer mudar isso e não quer ficar no vai da valsa da modernidade. Por isso, então, a gente tem um nome mais clássico, que é Informática em Saúde, tá? Esses nomes das disciplinas também são nessa mesma linha. Então, repositórios digitais e ciências de dados, a gente poderia chamar hoje em dia de IA, certo? Mas IA, para nós, é técnica, não é o nome, é uma ferramenta, não é o nome, né? A ferramenta é o repositório, enfim, a gente tem esse objetivo, e lá dentro a gente ensina o que for preciso, tá bom? Então, aqui a gente tem saúde digital e gestão, tecnologias educacionais, e o TCC, que é a monografia, que ela é individualizada. As inscrições vão do dia 1 ao dia 28, via formulário online, ela é gratuita, a seleção é feita através ou por meio de análise de currículo, pontuação acadêmica, experiência profissional, e a gente tem uma previsão de início das aulas de 29 de setembro, tá? E o acompanhamento é nos sites da UAB, que eu já vou mostrar mais para frente qual é o link do site. Aqui nós temos a nossa distribuição, a gente gosta de uma distribuição um pouquinho mais, uma distribuição geográfica. Lembrando que na região norte a gente tem menos. Depois eu posso responder o porquê disso.
mas a gente tenta distribuir de forma que fique equidistante para que algum aluno possa se deslocar. Tá? Ele está, né, até essa 8ª edição, coordenado por mim. Ele é vinculado ao Departamento de Informática em Saúde. Esse é o site, só para vocês terem uma ideia. Ó, até aqui, olha, o site Unifesp, UAB Editais, vocês vão ver todos. Aqui tem o específico. Eu vou agora me sentar para tirar dúvidas e perguntas, e eu queria novamente agradecer a todos vocês pela atenção. Tá? Obrigada. Obrigada, professora. Esqueci de falar. Tanto o curso, né, o curso, ele faz parte de um grande arcabouço do departamento, que tem o LabDIS, e tem, e também, para quem não quer fazer especialização, pode fazer o MBA, tá certo? Que não é exatamente da Unifesp, mas é capitaneado por um docente professor da Unifesp, que é a Linda, entendeu? Então, ele faz parte dessa grande estrutura de capacitação de pessoas, que é uma das funções finalísticas de um departamento acadêmico, que é educar as pessoas. Tá bom? Então, obrigada. Obrigada, professora Linda. A gente convida agora para que possa ser falado a respeito do MBA, né, que também é uma forma de estar gerando capacitação para essa linha de profissionais. Eu digo com precisão, eu tenho 21 anos de experiência na gestão de saúde pública, e o que a gente consegue vivenciar é que boa parte do que a gente aprende, a gente acaba aprendendo mesmo a ferro e fogo no cotidiano. A gente sente um pouco dessa carência de haver mais cursos, oportunidades que o mercado agora está oferecendo. Se a gente olhar uma leva para trás de pessoas que têm mais de 25 anos no SUS e conversar com essas pessoas aprenderam aquela passada de bastão, de quem estava no setor ensinando para o próximo. E quando a gente tem uma oportunidade de cursos de especialização como esse, sendo oferecidos, que traz uma especificidade de um assunto com tanta relevância para gestores, aí eu falo agora como gestão mesmo, um bastidor de uma secretaria de saúde, eu já fui diretora de sistemas de informação, acho que o KINES, vocês já devem ter ouvido falar. Então, foi um sistema que eu aprendi também mergulhando no Ministério da Saúde, indo para treinamentos, e também com colegas que já eram colegas que praticavam o sistema dentro das secretarias. E quando a gente tem um referencial como o MBA, uma especialização, para mergulhar e buscar mais um conteúdo específico de assuntos como esse, isso traz para a gente uma tranquilidade, né, e uma qualificação maior para o mercado, que é isso que a gente busca. Então, professora, obrigada pelos esclarecimentos da especialização. Eu passo agora a palavra para a professora Linda, falar um pouco para a gente desse MBA, que é uma outra oportunidade também de qualificação desses profissionais no mercado. Muito bom. Então, meu nome é Linda Bernardes, eu coordeno o Laboratório de Inovação em Saúde, que fica no Departamento de Informática em Saúde, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, coordenado, né, a professora Cláudia é a chefe do departamento, e nós temos focado nos últimos vamos dizer, pós-pandemia, muito nessa questão da missão do departamento, nessa capacitação e formação de pessoas, de recursos humanos para a inovação, porque a gente vem passando aí por uma mudança, uma transformação tecnológica muito grande, e nós vemos a necessidade de pessoas capacitadas, tanto para inovar, como para usar
as novas tecnologias, aplicar as novas tecnologias. Então, o departamento já vinha com esse curso, é um curso que tem se recriado a cada ano, de acordo com toda essa movimentação e transição tecnológica, e agora a gente está cada vez mais perto e mais próximas para pensar mesmo nessas capacitações de pessoas. Então, além do curso, que é imperdível para quem quer se preparar para o mercado, não só para fazer a gestão em unidades de saúde, em hospitais, mas inclusive para startups, né? Que é exatamente o foco da BSS, né? Nós vemos aí muitas soluções sendo pensadas através dos problemas, das demandas que a gente tem visto na área da saúde, para melhoria de gestão, para melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas saber utilizar essas tecnologias e o potencial que elas têm e a aplicação assertiva dessas tecnologias, eu acho que faz muito parte disso. E era um público que o curso talvez nem deslumbrasse inicialmente, porque é o público que tem inovado cada vez mais e que tem estado mais próximo nesses últimos anos, né? Então a gente agradece muito a BSS por perceber, né, a importância da especialização e fazer essa chamada. O outro curso que eu coordeno, junto com o professor Roger, aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e com a Ana Marisa, que é a diretora de inovação do Instituto Butantan, é o curso de MBA em Gestão da Inovação em Saúde. Então, é um curso de 12 meses, que está começando agora em agosto, na verdade, sábado. As inscrições ainda estão abertas, mas é um curso que é complementar, ele não é concorrente desse, ele é complementar. Enquanto a especialização foca muito nessa formação para as novas tecnologias, o MBA em Gestão da Inovação, ele foca exatamente isso, a gestão da pesquisa ao mercado. Como é que, ou como é que eu, estando no mercado, entendo como que eu posso transladar uma pesquisa da bancada para a sociedade. Então, é um curso que prepara um gestor, prepara um pesquisador, exatamente para entender do problema até a solução. A gente tem um hiato grande entre universidade e uma empresa, entre universidade e mercado, exatamente nessa transição, porque ela não é simplória, digamos, né? Ela tem aí especificidades regulatórias, de propriedade intelectual, e de temas que precisam ser conhecidos também, tanto pelo pesquisador como por quem está na empresa, porque são dois mundos que precisam de uma conexão para a solução realmente poder ocorrer. Então, esse MBA, Gestão da Inovação em Saúde, ele é aqui do HCX, eu participo, fui uma das inventoras do programa, junto com a Ana Marisa e agora mais recentemente com o professor Roger, e essa formação já acontece desde 2012, nós formamos lideranças que estão hoje nos núcleos de inovação tecnológica das universidades, que estão hoje nas empresas, nos centros de P&D, e que estão criando as suas startups. Então, não sei, acho que vocês conhecem pessoas daqui, a Luana Raposo de Mello, que é uma das mentoras que está aqui no HCX, que está aqui no Inova HC, é ex-aluna nossa. Essa pessoa que me abduziu recentemente aqui, ele é ex-aluno nosso, o Caio. E nós temos vários alunos que acabaram criando as suas startups e que estão no mercado e que estão, inclusive, aqui no Inova HC e que estão captando altos recursos e investimentos junto a órgãos de fomento, junto a outros tipos, né, de captação através de investidores, e a gente prepara, então,
essas pessoas, são de várias especialidades. Nós temos médicos, profissionais de saúde, mas nós temos advogados que têm interesse exatamente por conta da relação com a questão da propriedade intelectual, nós temos pessoas, engenheiros que trabalham muito com plantas, né? Fabrise, que também acham que tem espaço para inovação nesse setor. Então, é um curso que é multiprofissional, e eu acho que isso também facilita muito, né, a troca de experiências, assim como na enfermagem, assim como no curso de especialização. A riqueza não está só no conteúdo, a riqueza está, como a professora Cláudia falou, na troca, no grupo do grupo, do grupo, do grupo, que interage e que tem ali mentorias e profissionais preparados para dar suporte e fazer com que aquele conhecimento avance. Então, acho que eu queria deixar mais esse recado mesmo e falar que tudo isso dentro do departamento tem sido capitaneado pelo LabDIS, tudo isso que eu falo, a parte de inovação, porque nós temos uma parceria com o CAT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, exatamente para fomentar na universidade, na Escola Paulista de Medicina, esse tema de transladar a pesquisa para que ela impacte a sociedade de alguma forma. E agradeço, então, aí a oportunidade de contar tudo isso para vocês. Obrigada, professora. Nós que agradecemos. Bom, eu lembro muito bem quando a gente começou essa discussão na BSS, de fomentar esse relacionamento necessário do meio acadêmico com a nascente das startups, maturação das startups. É muito importante estar associado, no meio de todo esse processo de inovação, de criação, uma fundamentação acadêmico-científica para tudo aquilo que está vindo aí nessa transformação. E o nosso papel, nesse momento, é também olhar para isso. Quando a gente gera essa aproximação, esse estreitamento de universidades como a Unifesp, e divulga para que mais pessoas escutem e ouçam a respeito dessa disponibilidade de cursos de especialização em MBA, ao mesmo tempo a gente pode estar trazendo todo mundo para um eixo de qualificação cada vez maior, né? Não só colegas, como a professora falou, no meio da gestão, profissionais de saúde também que podem estar fazendo migração de carreira, que se sentem mesmo tocados a agora olhar para isso, porque a inovação, ela chega e ela nos encanta, né? Então, às vezes, o profissional está na assistência e ele começa a querer olhar para isso e ele vai buscar fontes de conhecimento para se qualificar nesse aspecto. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer também aos que estão aqui presentes, escutando essa conversa tão rica, e eu quero agora deixar o espaço aberto para que, se houverem perguntas, tanto no online quanto presencial, fiquem à vontade. Muito bom dia. Hoje eu estou tendo uma certeza de que eu sou um rapaz de sorte, sabe? Eu sou o Luiz Sinésio, sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Atuo lá na parte de saúde digital, no PET de saúde digital também agora, né, no novo programa do Ministério. Estou nesse processo de transição que a Carla falou, de migração, não é verdade? Mas, na verdade, de uma transição do meio acadêmico para pensar na startup. E eu mandei um e-mail para a BSS, que eu estou numa fase de ideação de startup em saúde. Então, já quero sair daqui já, Carla, até marquei com o Bruno, para a gente poder já sair associada, né? Claro. E, ao mesmo tempo, deu certo. Por que eu estou dizendo que sou um cara de sorte? Deu certo de vir a São Paulo fazer uma fala num evento aqui de inovação em saúde e envelhecimento, que é a minha praia. E o Bruno falou, Bruno, eu preciso falar com você sobre... Estou nessa fase de ideação, quero conhecer melhor sobre a BSS, se é para mim, né?
se é para mim. E ele falou, cara, vem aqui e vai ter um evento onde você vai ter oportunidade também de conectar com outras pessoas. Então, estou tendo a oportunidade aqui também de conhecer a Cláudia, conhecer a Linda e todas as outras pessoas que estão aqui, porque, na verdade, esses pontos de contato, eles são importantes. A Universidade Federal do Tocantins, com certeza, é uma universidade jovem. Nós estamos aí, só a pós-graduação tem quase a idade da universidade lá, que é de 2003, né, que começamos a funcionar. Então, tenho certeza que a Universidade Federal do Tocantins, o grupo que vem trabalhando saúde digital, a gente pode pensar em algumas agendas de convergência, de projetos, e como que a gente pode aprender com essa experiência, tanto na informática em saúde, como também de inovação em saúde, para a gente cada vez mais potencializar essas experiências, essas trocas que vocês vêm desenvolvendo no Brasil e que é uma referência para nós, que estamos lá na região norte. A professora Cláudia comentou desses desafios regionais de fazer saúde digital nas diferentes realidades, nos diferentes contextos. Então, eu só quero agradecer a oportunidade, pensar como é que a gente pode fazer, de fato, essa potencialização lá na região norte, no Tocantins, especialmente falando da minha realidade da Universidade Federal do Tocantins, e aprender com vocês. Quem sabe eu já saio com 2 matrículas aqui, né? Um associado à BCSS e também matriculado nos cursos ofertados pela Unifesp. Muito obrigado, bom dia. Obrigada. Bem-vindo. O Departamento de Informática em Saúde está à sua disposição. Podemos trocar nossos cartões logo depois da reunião. Será um prazer poder conversar com uma universidade tão jovem, né? Só vou uma parte. Quando a gente vai fazer implantação ou implementação de sistemas, tem um momento que se chama momento zero, onde não tem nada e depois você coloca, né? É um experimento, né? Você não tem nada e você coloca um sistema. Esse momento, ele é um dos mais raros que existe no mundo, porque você pode fazer uma série de trabalhos do antes e depois, que hoje em dia cada vez fica mais raro. A sua universidade pode estar cheia de momentos zeros que qualquer pesquisador ficaria com lágrima nos olhos de poder estar podendo te ajudar nesse momento, entendeu? Porque o nada versus alguma coisa é muito interessante, tá? Então, você tem muito mais a se beneficiar nesse momento, né, com a experiência dos outros colegas, tudo. Bom, seja bem-vindo, a gente pode conversar depois, tá bom? Bem-vindo, Bruno. Acho que a gente também pode falar pelo Laboratório de Inovação, além dos cursos, mas fizemos recentemente, por conta do edital da RNP, inclusive, né, parcerias aí com a Universidade do Amazonas, com o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, porque o próprio edital prospectava essas aproximações. Então, vamos pensar em alguma coisa que também nos aproxime e que a gente possa conhecer toda a riqueza que você tem, como a professora Cláudia disse, e que você possa também trocar e interagir com a gente. Sempre é bom. Acho que o mais gostoso da inovação, que a gente sempre comenta, é a troca. É um ambiente extremamente colaborativo. E é por conta disso que a gente tem tanto network e a gente navega tanto nesse espaço de ideação, enfim. Então, bem-vindo. Seja bem-vindo. E parabéns pela iniciativa, né, de estar aqui conosco hoje, de estar mergulhando no universo que para você também está sendo algo de grandes descobertas a cada dia, eu acredito, falo com propriedade de quem migra, né, para gestão e está olhando para startup. A gente vive esse momento de cada dia ser uma caixinha de surpresa e a gente tem que ter muita coragem, ousadia, acreditar muito. Parabéns. Tá? E a ABSS está de portas abertas. Eu hoje aqui estou representando a ABSS. A gente pode conversar logo depois, tá? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Bressan, eu sou médico, eu passei os últimos 10 anos na indústria farmacêutica, então eu entendo bem quando você fala de gestão da inovação, né, como é que ela vira alguma coisa.
desde a ideação até um produto, especialmente quando é regulado em saúde, etc. E hoje eu tenho uma startup aqui no InovaHC, então também eu fico feliz de ouvir do curso da Unifesp, porque é muito bom que as pessoas saibam o que estão fazendo quando têm ideias e vontades, só que tem todo um caminho, tem toda uma regulação, tem toda uma série de parâmetros. Eu queria fazer um comentário e eu queria ouvir a percepção de vocês a respeito disso, especialmente quando você fala do MBA de Gestão de Saúde. Eu conheço dezenas de casos, mas em que grandes projetos científicos em saúde, com potência para mudar a vida de pacientes, não tinham nenhum objetivo real de virar produtos para o uso de pacientes. Eles se prestavam aos títulos de mestrado, doutorado e pós-graduação de quem passava pelo laboratório, mas eles não tinham um objetivo. Eu lembro de que o meu gerente de inovação numa indústria que eu participei foi atrás de uma universidade aqui no Brasil porque descobriu que aquilo tinha o potencial de tratar uma doença com poucas opções, e chegou lá, era lindo, só que não prestava para nada. Cada um usou uma calibração diferente, cada um usou um parâmetro diferente, nenhum das publicações não prestava nem para submissão à Anvisa. E isso teve que ser levado para uma universidade na Suíça para ver se aquilo podia virar em 3, 4 anos alguma coisa útil. E isso é uma pena, é recurso do governo educacional jogado fora, porque não muda a vida das pessoas na ponta. Minha pergunta é sobre a gestão da inovação. Então, assim, da indústria, isso é muito claro, a importância crítica dessa gestão ser rápida, correta, custo-efetiva e realmente virar alguma coisa na ponta. Minha pergunta é do ponto de vista da universidade, e eu fico feliz que esse curso esteja sendo oferecido por uma universidade pública, quanto que essa mentalidade de que as coisas que a universidade faz, que são fundamentais, elas se prestam para chegar na ponta um dia e virar um produto ou um recurso utilizável. Porque esse curso é oferecido para o mercado, e eu não sei quantas pessoas das universidades ou das entidades públicas participam, me diga, eu vou ficar feliz de ouvir, mas a ideia é mesmo se essa mentalidade de gestão da inovação para mudar a vida das pessoas aqui, ela está embrenhada já, ou se isso é uma aspiração que o curso quer atingir. Obrigada, André, pela pergunta. Eu me lembro que a gente começou a fazer um contato. Naquela ocasião, inclusive, minha neta nasceu, depois minha nora internou, acho que a gente ficou nesse ato. Bom retomar a conversa contigo. E obrigada pela pergunta. Nós temos no Brasil vários cursos sobre inovação em saúde. Vários MBAs, inclusive. Cada um com seu foco, né? Mas o foco que nós desenhamos, especificamente esse MBA, em Gestão da Inovação em Saúde aqui do HC, Butantan e eu no meio, ele tem ele nasceu com uma dor, que era fazer com que um pesquisador entendesse o que ele estava fazendo desde o momento da bancada e quais eram, sabe o oncotopo, concovô, pocovô? Oncotô, cocossô, bocovô? É isso. Porque meu laboratório e minhas regras, né? Então, a gente vivia muito nesse desenho de autonomia do pesquisador e sem a perspectiva exata e clara da importância da pesquisa. E isso tem mudado. E isso muda, gente, com conhecimento. Por isso que o curso de especialização em informática em saúde, o MBA, e esses cursos, eles fazem o quê? Eles mudam o mindset, eles mudam o entendimento da realidade. Hoje a gente tem uma sociedade em transformação, uma saúde em transformação, e o que o Ministério da Saúde quer? Recursos humanos para tocar isso, porque nós não temos. Então, o nosso curso do MBA, ele tem um diferencial muito grande, que é preparar o pesquisador que está na bancada para entender como que essa pesquisa precisa se desdobrar para que ela se transforme em um produto. Nós não tínhamos tão claro o entendimento da importância da pesquisa para a sociedade. Dentro das universidades, a gente
estava muito na visão da produção do conhecimento para crescimento do conhecimento. E hoje a gente está fazendo uma migração para entender que, além do crescimento do conhecimento, esse crescimento ele é importante para a inovação. Ele impacta a economia, e quando a gente impacta a economia, a gente impacta a sociedade. Então, há impacto econômico e social. Sabemos que todos os países que são desenvolvidos, eles, quanto maior a eficiência de transladar conhecimento para a sociedade através da inovação, maior é a competência do país economicamente. Se ele percebeu isso, ele está crescendo. Se ele não percebeu isso ainda, sem comentários, mas, enfim, é o que precisa ser feito, é o caminho, né? E a gente realmente, assim, em 2012, nós desenvolvemos esse curso exatamente para que os pesquisadores começassem a perceber também, além da publicação, além do crescimento científico, o poder, a necessidade dessa aproximação com as demandas do mercado, com as demandas sociais, para conseguir fazer esse upgrade. A gente fala, a gente na universidade tem inventor, a gente não tem inovador, mas se a gente não jogar bola, ou for junto com a bola, né, porque tem pesquisador que quer virar startupeiro, e ele vai e leva a bola junto e monta a startup lá fora, mas a gente tem o pesquisador que ele quer continuar lá, a vida dele é fazer pesquisa, ele só precisa saber como é que ele joga a bola para quem está lá fora, para quem está lá fora poder de fato inovar. Acho que o curso tem um pouco disso. E esse é o diferencial. Nós não temos no Brasil outro curso que tem esse formato, que é de conversar com o pesquisador, estando ele na empresa ou estando ele na bancada. E essa comunicação, então, a gente desenhou com esse objetivo. E depois a gente vai conversar. Tá. Só completando aqui a fala, o mais legal também da gente perceber é que dentro do nosso próprio país, o lado heterogêneo ajuda a construir ritmos de entregas diferentes, né? Então, se a gente olhar para o norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, nossas regiões acabam tendo características muito heterogêneas em todos os aspectos, de trabalho, de gestão, também aspectos epidemiológicos, tudo isso afeta dentro da nascente das necessidades de inovação. Os ritmos acabam e as entregas acabam sendo também diferentes. O que há de urgência no sul-sudeste, muitas vezes, não é uma característica do norte, né? Então, é um país com vários países dentro. A gente até brinca de falar quando o assunto é sobre diferenças dentro de um mesmo país. E quando a gente traz um solo de conteúdo padrão mínimo para que essas pessoas tenham acesso a uma qualificação mínima, né, entregar isso dentro das universidades, ajudar a compor quem está na ponta fazendo, a gente consegue dar um salto importante nas nossas entregas dentro das startups, de tudo aquilo que está nascendo nessa transformação de tecnologia, né, na saúde. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia, que é a seguinte: eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo da existência da Universidade Aberta do Brasil e do curso, que eu nunca tinha ouvido falar, por uma egressa, por uma pessoa que fez a formação e saiu de lá encantada, querendo falar para todo mundo fazer. Mas você falou que vocês já formaram alguns milhares de pessoas nesse tempo, e a gente abeça. A minha pergunta para você é se vocês têm um mapeamento ou uma noção do Oncotor, Proncovô, tipo, o que aconteceu com essa... Isso, então assim, depois dos egressos das milhares de... Onde andam essas pessoas, o que andam fazendo, e como mudaram suas carreiras? Pesquisas de egressos são sempre super interessantes de serem feitas. Eu já orientei um mestrado que fez
toda a questão do egresso da Escola Paulista de Medicina, dos mestrados, né, e uma outra pesquisa dos que abandonaram, e o porquê que abandonaram uma pós-graduação tão concorrida e tão cheia de... E não foi uma pesquisa nem fácil, mas a gente deu um cunho especial em fazer ela qualitativa e não quantitativa. Então, a gente queria saber os porquês, né? O porquê de um abandono, ou se ele tinha ido escolher alguma outra pós-graduação, enfim. Sim, a gente sabe onde a gente está, a gente sabe para onde a gente vai. Isso é parte da nossa reflexão ao colocar dentro daqueles nomes tradicionais conteúdos novos, né, nomes das disciplinas tradicionais, conteúdos novos, e diferenciar um pouco o nosso público. O que é diferenciar um pouco o nosso público? Eu não sei se vocês viram, no processo seletivo, ele é pontuado, tá? E não é pela régua de baixo, é pela régua de cima, tá? Então, isso é uma característica que a gente pede. Nós já tivemos anos, a Andréa pode me corrigir melhor do que eu, que ela que é a administradora dos dados, onde a gente teve um número muito alto em alguns dos polos, chegando a quase 10 alunos com doutorado. Entendeu? Então, a gente tem alguns polos que eles ficam mais concorridos e a régua é mais alta para passar do que outros, porque a gente tem, sim, pessoas com doutorado, nós temos docentes, todos os anos nós temos um número elevado de docentes frequentando essas especializações. Por quê? Porque são docentes, como alguns pesquisadores, como todos nós, você, eu, alguns outros colegas aqui, que estão querendo se debruçar sobre uma outra área e todo o seu impacto dentro dela. O ano passado nós tivemos, eu contei, e está errado esse número, com certeza, eu contei porque entraram em contato comigo 6 docentes, e está errado esse número, tenho certeza, né, Andréia? Olha, ela já me corrigiu dizendo que está errado. Então, a gente sabe, temos esses números, a gente publica esses números, a gente dá visibilidade a esses números por meio de artigos, trabalhos científicos em congressos sobre... A gente gosta de fazer autoautópsia. A gente não tem problema com isso. É que a gente, hoje, só eram 10 minutinhos, mas a gente sabe quantos reprovaram por curso, qual foi a nossa taxa de sucesso, a gente tem, né, quais são os Cs que mais reprovam, a gente chega num nível de detalhamento que para nós é importante, que na última versão a gente tem um dicionário que é traduzido pelo nosso colega Ivan Pisa, que se chama CDHI, que é um dicionário, é um tesaurus, semelhante a um CID, onde você, depois que você termina ou começa a sua pesquisa, você diz qual que é o objetivo dela dentro da atividade de um hospital, ou dentro da saúde. Para que serve aquela pesquisa que você está fazendo? Então, a gente tem esse nível de detalhamento, né? Porque são muitos anos, a gente já pôde fazer o polimento necessário, porque a gente já cometeu muito erro. Esse curso já teve polo em Lábrea. Alguém sabe onde é Lábrea? Então, eu tenho uma foto minha icônica, né? Eu estou de braços abertos, eu estou com a mão apoiando, né, num extremo da Transamazônica e no outro extremo. É a última cidade da Transamazônica. Por que foi para lá? Totalmente irrelevante um curso de especialização numa área como essa, poderia estar numa outra área mais central, onde teria mais interesse para o sistema de saúde da região, e foi para lá. Né? Então, né, essa questão da escolha dos polos, ela é extremamente onerosa, custosa. Ela não é assim, eu escolhi esses polos, eu não fiz assim, né, polvilhei feito orégano, não.
adoraria ter sido assim, mas não foi, entendeu? Não foi, tem o polo que não está apto, tem o polo que não pode receber mais um curso, tem o polo que não tem sentido, tem uma série de questões, né? Então, sim, a gente teve muito tempo para saber, para poder lamber as feridas e já está num caminho que a gente vai mudar também, com certeza, para a próxima versão. Tá? Respondi? Quase. Bom. Eu queria saber onde foram parar os seus egressos. Tá. Temos isso também. Os que estavam no Ministério continuaram no Ministério. Os que estavam galgando... Isso é o que eu me lembro do último artigo. Vai corrigindo, Andréia. Os que estavam na academia continuaram na academia, os que estavam no serviço público, que tem muito também, continuaram nas suas carreiras, agora caindo para cima, né? Quem mais que eu esqueci? Alguns mudaram de profissão, de transição de carreira, sim. Eu poderia estar depois te informando com mais precisão, mas a gente tem esses números, sim. Tá bom? E aí a gente espera que nesse próximo demonstrativo aí, a gente tenha impulsionamento de quem está relacionado com as startups. Né? A BSS está justamente trazendo essa nova reflexão acerca de que é necessário a gente buscar aprimoramento do conhecimento, fazendo cursos como esse, para que não só venha a criação, a inovação, a transformação, mas que pautado num conteúdo mais sólido, com estreitamento mais acadêmico, científico. Tá? É só complementar o que a Carla trouxe. Nesse sentido, a gente vê, né, no movimento das startups, vocês me corrijam se eu estiver equivocada, mas a gente vê uma fase de ideação, né, de compreensão do problema, ideação muito pungente, mas é claro que o funil depois vai estreitando. E aí a gente vê duas demandas com muita clareza, e é por isso que eu acho que a gente está entendendo que a missão do departamento, do laboratório, é um pouco por aí. A questão do uso da aplicação da tecnologia, eu acho que é uma coisa que a gente não pode falar que todo mundo conhece, sabe, porque está em transição, está em andamento, você sempre tem uma tecnologia nova, e você, acho que conhecendo as bases, pode fazer uma escolha mais assertiva. Eu acho que por isso a gente precisa de uma formação muito clara para uma inovação que está muito pautada na tecnologia. Então, eu vejo essa correlação muito direta. A gente está inovando pela tecnologia, grande parte das nossas inovações hoje é através da tecnologia, e conhecer não só a ferramenta ou o uso, mas o princípio, eu acho que é fundamental para o sucesso, inclusive, das tomadas de decisão, das soluções das startups ou das novas soluções, mesmo por empresas. E a outra questão é a validação. Por quê? Diferentemente de outras áreas, nós estamos numa área que é extremamente regulada, que é a área da saúde. Então, assim, é legal, né? Você, vou usar IA, vou usar o aplicativo, vou usar a plataforma, tá. E aonde começa essa validação? E como ela deve caminhar? E que horas que você tem, em que momento você tem a certeza de que ela está pronta? E não só subir na plataforma, mas saber que você precisa, assim como um medicamento, né, continuar na sua prospecção para entender o seu impacto. Então, e aí acho que o laboratório de inovação vem com essa preocupação. Vamos validar por pares, vamos ver caminhos clínicos, pré-clínicos, vamos ver pós-aceite do mercado, como é que isso flui através de um caminho desenhado para se percorrer, porque eu acho que faz parte, mas eu não sei se tem sido
tem feito parte de todos os processos de todas as startups. Por isso que muitas das vezes param no meio do caminho, falham e não sabem nem exatamente onde está de verdade, não consegue qualificar exatamente aquela falha para poder pivotar, que é o que a gente melhor faz dentro desse ambiente, né? Então, eu acho que essa questão do conhecimento da tecnologia e do conhecimento da gestão da inovação, juntos, criam um ambiente muito favorável para um maior crescimento e uma implementação mais assertiva das novas soluções. Por isso que a gente está casada, assim, quase. É verdade, é verdade. Eu queria... eu e a Linda, a gente ministra uma UC, chamada de inovação em saúde, empreendedorismo, e eu sou péssima com... O C, unidade curricular, desculpa, eu já pedi desculpa isso no começo da minha apresentação, por conta de trazer os jargões acadêmicos para cá. Mas uma das coisas que a gente sempre se completa, a Linda tem esse vocabulário mais de inovação, né, mais atual, mais, né, contemporâneo. Eu tenho um vocabulário um pouquinho mais condizente com o meu RG, entendeu? E com a minha formação. Com a formação, que é RG também. Estamos ali. Uma das coisas que eu acho que eu sinto falta, e eu sempre faço essa complementação na nossa disciplina, né, que a gente oferece, se chama metodologia. Esse é o nome que eu gosto de usar. Quando há um método, e tendencialmente científico, e eu fui professora, né, sou ainda professora de metodologia científica no decorrer da minha vida, as coisas ficam mais claras e elas ficam mais aceitas pelo mercado. Inclusive, nas propagandas, a gente vê, isso foi testado, né? A Dove tem lá uma série de testes. Isso dá um valor agregado de que o que você está vendendo, ou o que você está comercializando, ele foi amplamente testado. E um nome na saúde que a gente dá, inclusive nos comitês de ética, para qualquer tecnologia nova que a gente use para em contato com o paciente, é uma nova forma diagnóstica. Esse é o nome. Então, sistemas de apoio à decisão sejam usados com programação simples ou técnicas de IA, não é IA, é sistemas de apoio à decisão com IA, tá? Esse é o nome correto, tá certo? IA é a ferramenta que a gente usou para fazer o sistema de apoio à decisão, tá bom? Pode ser uma linha de programação, pode ser if then else, que também está valendo, tá bom? Dependendo do tamanho do escopo. Quando você valida isso você tem que ser mais fiel que o Papa. Porque você está fazendo uma nova forma diagnóstica. E aí a metodologia ela tem que ser preto no branco. Porque você está lidando com vida humana. Tá bom? E nesse caso aí a gente tem que realmente ser rígido, e é isso que eu sinto falta. Em prol da questão comercial, em prol da startup, em prol da vida humana, ela é prevalente a todas as outras que a gente está pondo abaixo. E é metodologicamente que é isso que a gente se importa, tá bom? Então, esse nome, que é um nome mais clássico da academia, né, toda essa gestão da inovação, ela perfaz por esse nomezinho curtinho chamado metodologia científica. Tá bom? Professora, vocês tocaram num tema interessante, e aí é uma dúvida mesmo, vocês que estão mais aí próximo das agências de controle, enfim, também do Ministério da Saúde, que dentro do campo da bioética, a gente tem, então, olhando para as inteligências artificiais, informática, né, os produtos que são desenvolvidos, tem um princípio da explicabilidade. Então, como é que está sendo
o olhar, seja lá nos Estados Unidos, o FDA ou aqui a Anvisa, para o registro desses produtos de saúde, seja para tomada de decisão, seja para predição, seja para qualquer área da saúde, desses produtos que estão sendo aí produzidos dentro do campo da saúde digital. Como é que está isso aí, essa discussão, qual é o estado da arte nesse contexto da explicabilidade e da saúde digital? Falar, depois a professora Cláudia pode me complementar, mas eu acredito, a gente sempre faz esses comentários, né? Tenho dó do pessoal da Anvisa, porque a inovação ela chega antes do regulatório, né? Então, eu acho que passamos aí por um período de adaptação, mas eu tenho visto iniciativas na Anvisa muito profícuas, porque ela chamou para perto um grupo, né, através de edital, para a criação de startups, para ela poder conhecer os caminhos e para ela poder se revisitar e fazer os desdobramentos necessários. Veja, quando uma inovação acontece, geralmente não existe regulatório para ela. Você vê que a nossa lei da informática, lei da... Deu branco, como é que é? LGBT. Ela chegou depois de tudo já em andamento, né? As coisas elas se regulamentam posterior, e a inovação ela tem muito disso. Mas eu vejo hoje uma agência aberta, com escuta e mais preparada para receber essas mudanças. Mas, quanto mais preparada, é claro que ela está adaptando os seus regulatórios e está se movimentando para caminhar junto com essas transformações. Mas vejo um momento aberto. Fácil, eu não disse essa palavra aqui, né? Nunca porque sempre a gente tem algumas questões. Eu concordo 100% com o que a Cláudia falou com relação à vida humana, saúde humana, regulatório, e a área da saúde ela é extremamente... então, ela precisa tanto do rigor metodológico como das avaliações posteriores. Mas também vejo que os pesquisadores ou os demandadores de novas soluções também precisam conhecer esses caminhos. E aí é que está o nosso papel, porque eu acredito que muita coisa também chega de uma forma incompleta, enviesada, sem um percurso claro tendo sido feito. Então, não é só a Anvisa que abre e fecha aspas, culpada de processos difíceis, né? Mas a gente tem uma cultura de inovação que precisa ser cada vez mais implementada. A gente está em 2025, tem muita coisa acontecendo. E eu dou aula de empreendedorismo e inovação na escola, na USP, no Butantan, para pós-doc, para doc. Eles nunca ouviram falar disso aí, não, gente. Eles ouviram falar do rigor científico, das metodologias mais... que é a visão acadêmica. Agora, esse mindset de utilizar a pesquisa e poder inovar, e utilizar ferramentas, entender a sua pesquisa como algo que tem valor, né? Proposta de valor, isso ainda é muito novo para todo mundo. Então, eu vejo assim, eu dou parabéns para a Anvisa, porque eu acho que ela está se esforçando para ter uma escuta ativa e para melhor orientar as pessoas no sentido das inovações. Mas eu acho que é difícil para todo mundo ainda, por conta da cultura que a gente está ambientando. Eu só posso, antes do seu comentário, só queria fazer uma coisa. Uma coisa que é importante também são os núcleos de registro dentro das universidades, que tem um papel importante. Então, os NITs, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, eles estão aquém das nossas necessidades. Isso é
calcanhar de Aquiles, que vocês não sabem a proporção que tem, porque é um núcleo que teria que orientar, fazer essa ponte inicial entre a pesquisa e a inovação, dar suporte, saber como são executadas as licenças, treinar o pesquisador que não é especialista nisso, dar orientação à hora da cessão dos direitos autorais, e eles têm sido falhos nisso. Aqui em São Paulo eu sei que é assim, imagina no resto do país. Então, chamo atenção para que, se alguém que esteja nos ouvindo, seja de algum NIT, de algum núcleo de apoio, que, por favor, busquem suas capacitações o mais rápido possível e vão falar com seus pesquisadores de bancada que eles estão sedentos por ouvi-los. Eu queria só fazer um comentário rápido, porque eu acho que esse comentário do Sinésio é muito interessante, especialmente no mundo dos startupeiros, mas em inovação em geral, toda vez que você fala de uma regra, compliance, etc., isso parece que você está impedindo o cara de trabalhar, o que não é verdade. 3 semanas atrás teve um curso excelente aqui na USP, chamado de disciplina em ciência, diplomacia em ciência. Excelente. E uma das professoras, uma das palestrantes, era uma representante de uma instituição na Suíça, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso te passar por curiosidade, se você tiver interesse, em que eles fazem uma diplomacia antecipatória. O que eles fazem? Eles elegeram tendências de disrupção social em várias áreas, então, computação quântica, ela citou umas 3 ou 4 lá, e começaram a convidar países para discutir, representantes de estados, de países, para começar a discutir o que em 25 anos provavelmente vai ter que ser regulado agora, que não é para impedir a evolução da inovação, mas para dar direção para a inovação, já para o que vai ter que ser regulado, qual é o impacto que isso vai causar. Eu achei isso de uma inteligência, porque você habilita o inovador a inovar e já pensar agora. Não é lá depois reclamar que eu tive uma ótima ideia, gastei 2 bilhões e agora você não deixa eu botar no mercado. Não. Vamos discutir com as empresas, inclusive agora, quais são os impactos do que você está inventando para você poder também ter um pensamento crítico a respeito, porque isso tem que ser regulado lá na frente. Então, vamos todos trabalhar juntos nessa regulação. Eu achei isso inteligentíssimo. Só complementar aqui, a gente estava muito acostumado a trabalhar nos nossos departamentos, depois a gente passou a ter que trabalhar com outros, né, departamentos, depois com outras instituições, que é o caso agora, e agora a gente está vendo aí um movimento mais globalizado, né, que eu acho que é o caminho mesmo. Essa visão de futuro é uma coisa muito desejosa dos pesquisadores. A gente também trabalha numa visão futurística, né? Na maioria das vezes a gente está tentando criar um novo, né? E estou falando porque isso, né? Como eu disse, né? Quando eu só era terra batida e mato, quando você vai tentar, em 1992, tentar falar que um sistema de apoio à decisão para o Comitê de Ética é uma nova forma, né? Isso daí não tinha precedentes. Mas adiantou ter sido discutido isso naquela época? Não. Comitês de Ética em Pesquisa, eles nasceram antes ou depois da Segunda Guerra? Eles nasceram depois. Aí depois que tem que fechar, bom, mas já passou um monte de gente pela porteira, agora você vai fechar. Pois é. Então, essas visões inovadoras, essas são sensacionais. Por isso que eu disse, né, se tiver algum NIT aqui ouvindo, né, alguém de algum NIT ouvindo, façam esse exercício que países civilizados têm. Alguns anos atrás, eu sempre conto essa história, alguns anos atrás eu fui num congresso na Dinamarca. Eu vou deixar público isso. Sabe qual era o problema de saúde pública da Dinamarca? O problema da fila das crianças
que precisavam ir de bicicleta para o metrô. De 5 anos de idade. Então, tá, é assim, né? É isso. Estamos falando sobre isso? Então, tá bom. A saúde pública deles era que as crianças não podiam ficar na fila, porque eram muito pequenas e iam, né? Lá mesmo no verão faz um friozinho. Então, vão pensando já mais para frente, né? Quando as crianças forem, as menores de 5 anos, quando vão começar a ir sozinhas para a escola. 5 anos, né, gente? A gente está falando de crianças de 5 anos indo sozinha para a escola de bicicleta. Tudo numa frase só, né? Aqui para o brasileiro a gente falar isso tem uma outra conotação, né? Então, é disso, né? É prever o futuro um pouco, né? Ou conversar sobre ele, é uma das coisas mais interessantes, essa pessoa aí da Suíça, né, Suécia? Enfim, ela devia conversar mais com a gente. Infelizmente não sabia. Bom, está sendo maravilhoso, né? A gente vai cada vez mais conversando, se deixar, todo mundo aqui bastante envolvido, engajado no tema, então eu queria agradecer. E falar para vocês também seguirem animados, porque aqui é um nascimento de um projeto de colaboração entre a ABSS e a Unifesp. A gente está nascendo com esse movimento que a gente acredita muito ser algo de grande relevância, de novo, trazer a academia mais para perto, o eixo científico mais para perto desse processo de inovação, transformação na saúde, e a gente já desde agora pode dizer que vão ter outros momentos aqui, com certeza, de conversa tão salutar e relevante como essa. Professora Cláudia, muito obrigada. Professora Linda, nós também agradecemos, muito obrigada pela presença. Dizer que a BSS também está sempre de portas abertas, por que não, nesse processo de troca, também ajudar aos nossos acadêmicos a entender como é incentivar, desde o momento de estudo ali acadêmico, científico, a pensar fora da caixa, num processo de criatividade, inovação, já desde o berço acadêmico, e a gente se sente desde agora super à vontade também a contribuir nesse processo, nós, enquanto ABSS aqui falando. Obrigada pelas perguntas, pela interação, o pessoal também que está online, muito obrigada por estar aqui conosco, reservar esse tempo, que tempo de todo mundo é precioso, e, enfim, não temos palavras para agradecer. A gente encerra esse momento aqui agora, e nós vamos fazer o sorteio da vaga, conforme colocamos na inscrição.